amigo arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Bate-papo na varanda, com Jesus Ross. Quem é o entrevistado de hoje? Opa, boa noite. Chegou o convidado desta noite, Dr. Plínio Tellini Júnior, fisioterapeuta. Boa noite, doutor. Boa noite, Jesus Ross. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo em paz. Doutor, chamei o senhor para esse bate-papo porque os ouvintes têm perguntado bastante. O senhor é um dos patrocinadores do programa Jesus Ross, toda segunda-feira. E os ouvintes sempre ouvem a gente dizendo sobre osteopatia. Isso. Nome bonito, osteopatia. Nome diferente, né? Doutor, o senhor é fisioterapeuta? Isso, sou fisioterapeuta. O senhor atende aqui na clínica... Na clínica Fisioforma, da Ana Paula Carmona. Isso, ali em frente ao Rotary. Isso, é na rua Rotary, número 15. Número 15, legal. Isso. O que é osteopatia, doutor? Porque o senhor, além de fisioterapeuta, Isso. o senhor tem esta formação. Isso. Então, Jesus, a osteopatia, ela é uma forma, um meio de diagnóstico, tratamento e cura, que utiliza apenas de recursos manuais. Então, o osteopata, como é denominado o profissional da osteopatia, ele utiliza apenas as mãos para tratar. Não tem aplicação de remédio, essas coisas? Sem remédios, sem cirurgias, sem aparelhos, é apenas as mãos para tratar. Então, acho que a diferença, eu não sei se eu posso dizer isso, a diferença dos tratamentos comuns é que a osteopatia foca na pessoa. Isso. E as outras ciências focam na doença. Justamente, justamente isso. A osteopatia se ocupa da pessoa. A osteopatia aborda a causa, a pessoa, o paciente. A convencional vai abordar o sintoma. Essa grande diferença. E o que pode ser aí atendido para uma pessoa melhorar sua saúde com osteopatia? Isso. Qualquer pessoa pode se beneficiar desse tratamento. Tanto o recém-nascido quanto o idoso, por exemplo. Dores no pescoço, dores na torácica, no ombro, limitações de movimento, problemas de refluxo, gastrointestinais. Também? Uau. Mulheres com problemas de cólicas menstruais, enxaquecas, dores de cabeça, enfim, várias coisas. A osteopatia tem um leque de opções muito, muito grande. O senhor se formou onde em osteopatia? Eu me formei em Prudente, no IDOT. Hoje, atualmente, é a maior escola de osteopatia do Brasil. Porém, tem várias escolas, né, no Brasil hoje. E essa osteopatia, ela já é divulgada? Ela já é amplamente conhecida? Então, aqui no Brasil ainda é pouco conhecida. Porém, ela é muito antiga. Ela foi criada em 1875. Olha, então, apenas aqui no Brasil que ela é um pouco desconhecida ainda. E lá na sua clínica, no seu consultório, as pessoas buscam mais o fisioterapeuta ou como que é? Osteopata? Osteopata, isso. As pessoas buscam o osteopata. Olha que interessante. Isso, porque as pessoas têm uma certa dor, um certo sintoma, aí aquela vizinha, aquele amigo fala assim, tem um massagista. O osteopata ainda é confundido com massagista, o fisioterapeuta, entendeu? Ele é confundido ainda com massagista, então vai lá para tratar a dor, entendeu? E como que o senhor faz o diagnóstico? Porque a pessoa chega lá, vai explicar para o senhor, estou com uma dor, assim, porque eu conversei com o senhor há algum tempo, e o senhor disse que inclusive essas dores de cabeça crônicas podem ter origem de coluna. Isso, justamente. Por exemplo, Ross, se a gente encontra um bloqueio numa vértebra cervical, sim, essa vértebra ela pode pressionar uma artéria. E essa artéria pode provocar uma enxaqueca, por exemplo. Entendeu? Tá. Um zumbido no ouvido. Um certo segmento pode provocar dores à distância. Tá entendendo? Então, um desconforto físico, né? Os emocionais não, né? Emocionais também. Também. A doença, ela pode ser provocada de acordo com o meio ambiente da pessoa. O meio ambiente físico, psicológico e nutricional. É por isso que se diz que tem muita gente que somatiza justamente, os problemas emocionais e acaba transformando em sintomas no corpo. Justamente, isso mesmo. E o tratamento, como que ele é feito, assim? Ele é feito... Não é com remédio? Não, apenas técnicas manuais. O osteopata, na avaliação, né, ele vai fazer uma investigação minuciosa
vai perguntar sobre tudo da pessoa, tanto aspectos psicológicos, nutricionais, físicos, vai realizar alguns testes de movimento, testes manuais. Só com o toque a gente pode observar se uma vértebra, por exemplo, ela está bloqueada, se uma vértebra está movimentando corretamente, se uma víscera se move ou ela tem alguma restrição, e só apenas com o toque. Doutor, eu achei muito interessante que teve uma pessoa que eu indiquei para ir fazer uma consulta com o senhor, e ela disse que estava bem, só com incômodo físico e tal, até com problema de excesso de cólicas, né? Uma senhora. E ela disse que quando foi lá se tratar, com o toque, o senhor fez um toque com as mãos lá, e ela começou a chorar. Ela disse que não conseguia segurar o choro. Uhum. E eu disse, mas que ele fez alguma magia, alguma coisa? Ela disse, não, ele colocou a mão na minha barriga e eu comecei a chorar. Isso. O que acontece, doutor? É porque assim, Ross, com o toque, a gente pode despertar alguma emoção que a paciente guarda. Entendeu? A gente pode tratar o paciente, por exemplo. A minha intenção não era despertar essa emoção, porém, essa emoção que causava aquele sintoma. Então, aquela restrição que eu encontrei, enquanto estava sendo liberada, despertou aquela emoção que provocava aquele sintoma. Entendeu? A minha intenção não era provocar um choro, provocar um... Mas isso já estava lá nela, né? Isso, já estava represado nela. Já estava no corpo dela. E isso foi ocasionado, esse despertar ou esse descarregar pela osteopatia. Isso, justamente, pelo toque. A minha intenção era liberar um tecido que estava restrito, o movimento, e de acordo com a técnica, conforme foi liberando aquele tecido, despertou aquela emoção. E ela me disse que saiu de lá extremamente aliviada das dores e emocionalmente também. Pois é. Eu ainda brinquei com ela, ela foi fazer uma consulta de osteopatia e saiu de lá com uma sessão de análise. Justamente. Doutor, tem pessoas que têm uma dor, por exemplo, num músculo do abdômen, e essa dor também tem uma ligação com o ombro. Como que a osteopatia trata disso? Então, a gente faz uma avaliação, Ross, e a gente associa. Porque, por exemplo, um paciente chega para mim, ele vai falar apenas que tem dor no ombro. Mas se eu investigar, talvez, eu descubra que ele tem, por exemplo, uma falta de ar. E aí, o que a gente vai avaliar? Eu sei que o ombro, a inervação do músculo trapézio do ombro, ele sai da região cervical. Da região cervical também sai o nervo diafragma, que é o músculo da respiração. Olha, então é tudo interligado. Tudo interligado. Então, se essa vértebra estiver bloqueada, pinçando um nervo do ombro e do diafragma, com o tratamento da osteopatia, liberando essa restrição dessa vértebra, ele pode beneficiar o paciente em diversos sintomas, e não apenas um. Então é muito complicado uma pessoa se submeter, dependendo do sintoma, a alguém que diz que faz massagem, por exemplo. Porque a pessoa tem que conhecer o corpo humano, as ligações que justamente, tem, né? O osteopata ele tem que ter um vasto conhecimento do crânio, das estruturas de anatomia, fisiologia, como o corpo pode reagir, entendeu? Conforme as técnicas, quando pode aplicar uma técnica na coluna, quando tem que ser uma técnica mais sutil. Aquela dor, nós leigos chamamos assim, estou com uma dor no nervo ciático aqui. Isso. A osteopatia trata disso também? Trata. Porém, é assim, Ross, a gente chega a 5 pacientes com essa dor ciática. Sim. Os 5 podem ter causas diferentes. O ciático a gente sabe que sai da lombar, né? O nervo periférico, o nervo ciático, ele sai entre as vértebras lombares. Pode ser apenas por um bloqueio de uma vértebra que está rodada e pinça esse nervo e reflete na perna. Pode ser também, tem um músculo que chama músculo psoas, que ele está inserido também nas vértebras lombares. Pode ter um espasmo desse músculo comprimindo o ciático. Pode ser o piriforme, que é outro músculo também espasmado, pinçando esse piriforme. Diversos motivos. A gente tem que fazer uma investigação detalhada para descobrir a causa do problema. Então, definitivamente não dá para ir
naquela senhora que faz massagem. Ela faz massagem. Ou naquele tiozinho. Fala, aquele tiozinho faz uma massagem maravilhosa. Ele fazia, inclusive, massagem no time de futebol lá da fazenda. Então, pode sim. Só que o problema é esse. Mas não que pode vai piorar. tratar, dependendo da abordagem, sim. Pode melhorar momentaneamente. Mas se você não ir na causa daquele problema, não vai resolver. E aí tem que ser um especialista. Isso. De preferência um osteopata. Isso mesmo. Como o senhor que é formado em osteopatia. Isso, fiz a formação completa, 4 anos de osteopatia. Um grande amigo meu, inclusive seu conterrâneo de Renópolis, ele teve um pequeno AVC. Certo. Se recuperou em alguns dias, ele já está muito melhor, mas se percebe que ele ficou com uma das mãos meio esquecidinha, né? Certo. Lá na sua clínica, o senhor ajuda pessoas assim também? Então, Rosa, é importante tocar nesse assunto, porque a osteopatia, ela tem efeito, a gente pode garantir 100% de resultado quando a estrutura não está lesionada. Por exemplo, entendi, um músculo tenso ou encurtado, a gente recupera. Um músculo rompido, não tem como a gente ir lá e ligar. Aí já é outra abordagem, entendeu? Para a gente ter um resultado satisfatório, as estruturas precisam estar íntegras, entendeu? No caso do AVC, já teve uma lesão instalada. Uma lesão cerebral. Entendeu? O que a gente pode fazer é diminuir os sintomas, porém, não cessar o problema. Que certamente os nossos ouvintes agora ouviram o nosso bate-papo aqui, estão com muito mais perguntas do que respostas, embora o senhor tenha esclarecido muita coisa. Isso. Mas se eles quiserem conversar com o senhor, obter mais informações, eles podem ligar para qual número, doutor? 18 99656 3705. Pode procurar também pela minha página no Facebook, Dr. Plínio Tellini Júnior. Ok, mas se a pessoa já ficou satisfeita com esse bate-papo, quer ir direto para a tua clínica? Eu atendo aqui em Oswaldo Cruz, no consultório da Ana Paula, na Fisioforma, Rua Rotary, número 15. Atendo também em Piacatu, Gabriel Monteiro, em Renópolis. Puxa vida! A gente tá se virando aí, correndo atrás. Que legal, sensacional. Amei esse bate-papo, viu, doutor? Muito obrigado por senhor ter atendido o nosso convite. Está com a agenda lotada e amanhã já deve ter 1001 clientes te esperando. E tomara que depois desse bate-papo tenha muito mais. Tomara, espera. Obrigado, viu, doutor? Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Jesus Rosa. Muito obrigado, Rádio Metrópole, pela oportunidade. E estamos aqui para quando precisar, a gente tá aí de novo. Muito bem. Com técnica de som do DJ Ramiro Pereira, que também fez os cliques aqui das fotografias, nós vamos encerrando e eu volto daqui a pouquinho. Você está ouvindo A Varanda com Jesus Rosa. Aqui na Metrópole FM.